eu quero chamar o pastor Marcelo Argenton. Pastor Marcelo, aonde você está? Não estou te vendo, você está em casa, está onde? Fala de onde você está aí, pastor Marcelo. Está me vendo agora? Estamos vendo. Olha aqui, eu estou com as 3 irmãs aqui na ponta de lá, ó, é para cá, a Ilma, aqui é a Zeli e aqui a Salete. As 3 irmãs. Estou aqui no bairro do Boqueirão e eu vim aqui fazer uma visita muito especial, pastor, porque a Ilma, ali, ó, da ponta, essa aqui da ponta, lá, ó, peraí, aqui, essa aqui, tomou decisão do batismo, será batizada no sábado, pastor. Amém. Parabéns, dona Ilma. Mas, pastor, o teu trabalho ali em Colombo, como que você se conectou aí essa irmã no Boqueirão? 3 anos atrás, nós fizemos um curso Como Deixar de Fumar lá na igreja do Mundo, lá no Guaraituba, no bairro do Guaraituba. E a Ilma foi convidada pelas 2 irmãs, pela Salete e pela Zeli, para participarem do curso Como Deixar de Fumar. E há 3 anos atrás, o curso terminou e ela não tomou nenhuma decisão. Ela parou de fumar e depois de 3 anos ela tomou a decisão do batismo. E as irmãs não precisam dela e a gente está aqui porque é um momento muito feliz para todas elas e para mim também. Parabéns, então, pela sua decisão, pelo seu batismo nesse próximo sábado. Parabéns, que Deus te abençoe. Estamos felizes em recebê-la na família de Deus. Pastor, e cadê o pastor Washington? Não, é ele aí que você vai entender onde ele está também, pastor. Olha Washington, aqui, ó. pastor Washington, onde você está? Estou aqui, ó, mascarado, porque eu estou aqui na casa da minha jovem Dinalva. Essa jovem aqui, ó, que também ontem teve certas dificuldades para assistir, mas nós estamos aqui acompanhados do ancião. Qual é o seu nome, meu ancião? Paulo. Paulo, ao lado da jovem Patrícia. E nós estamos aqui na casa da irmã Dinalva para assistir com ela hoje a nossa semana de oração, pastor. E que bairro é esse aí? Santa Efigênia? Esse é o Boa Vista, Boa Vista. Ah, no Boa Vista. E então, que Deus abençoe a todos vocês desta casa, que a luz do Evangelho continue brilhando no coração de cada uma de vocês. Sejam bem-vindas também à família de Deus. Eduardo, e agora? O que nós fazemos? Mais uma música? Tem um louvor? A gente vai ter uma mensagem musical pelo irmão Sidney. O irmão Sidney, eu achei ele lá da igreja do Santa Efigênia, do distrito do Santa Efigênia. Irmão Sidney, acho que eu já te coloquei aqui como co-host, então é só você liberar o seu microfone e, por favor, nos trazer a sua música. Ok? Tranquilo? Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui para trazer a mensagem musical. E eu quero oferecer em especial esses irmãos aí que estão prestes a entregar a sua vida a Jesus e dizer para eles que, assim como Jesus transformou a vida de Saulo, né, e virou Paulo, né, depois, Jesus pode transformar a vida de vocês também. Parabéns a vocês pela decisão. E eu quero oferecer essa música especial aí para vocês. Havia um certo homem na cidade de Jerusalém, perseguido do povo do Senhor. Um coração tão duro, como a rocha nele se formou. Um homem confuso e sem amor. Um dia com seus homens de espírito perseguido, uma grande luz surgiu em resplendor, que os
cegou e com seu rosto na estrada ele se prostrou. Foi assim, a Jesus se entregou, dizendo: quero ser teu, ó meu Senhor. Vem transformar meu coração. Sente, Senhor, que sou guiado por suas mãos. Estar contigo aonde for. Quero falar do teu amor e dar a vida se assim preciso for. Então essas palavras em seu novo coração guardou, e pelo mundo o amor de Deus levou. Muitos diziam como um homem, como Saulo, o perseguidor, tornou-se Paulo, um servo do Senhor. A sua linda história, em suas cartas ele nos deixou confiança, humildade e amor. E por Cristo então foi preso, e a dura morte esperou, cantando essas palavras com fervor, dizendo: quero ser teu, ó meu Senhor, vem transformar meu coração. Sente, Senhor, que sou guiado por suas mãos. Estar contigo aonde for. Quero falar do teu amor e dar a vida se assim preciso for. Quero ser teu, ó meu Senhor, vem transformar meu coração. Sente, Senhor, que sou guiado por suas mãos. Estar contigo aonde for. Quero falar do teu amor e dar a vida se assim preciso for. Hoje já não vivo eu, Cristo vive em mim. Amém. Amém. Obrigado por essa linda música. Com certeza, Deus foi honrado por ela. Vamos orar nesse momento, onde você está. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos nos unir em oração. Querido Deus, obrigado por mais um dia que terminou, mais uma noite. E agora podemos parar, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, que ela penetre fundo o nosso coração. Abençoa mais uma vez o pastor Wesley nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pastor Wesley, seja bem-vindo mais uma vez aqui em Curitiba e é contigo a palavra. Boa noite, pastor Geisler.
Boa noite, pastor Marcelo, pastor Washington, boa noite também. Queridos irmãos, que bom, já estava com saudade de todos vocês, viu? Já estava ansioso para chegar essa hora e a gente poder se encontrar para conversar um pouquinho, para conhecer a irmã Ilma. Ô, irmã Ilma, boa noite, prazer em conhecê-la. Que bom, que bom. É uma grande decisão essa, todo mundo ficou muito contente, irmã. Parabéns. Uma nova vida em Cristo Jesus. É a maior bênção que a gente pode conseguir. Deus te abençoe. Muito bem, também a irmã Dinalva, né? Olá, irmã Dinalva. Prazer em conhecer também. Saber que a irmã está estudando a Bíblia, tomou a decisão mais importante da vida, né? Aceitar a Jesus como Salvador. Amém, irmã. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que esse final de semana vai ser uma festa muito linda aí em Curitiba, né? Em especial no Pilarzinho, na Efigênia, Maracanã. Quantas bênçãos maravilhosas estão acontecendo. Pois bem, mas eu também, puxa vida, né? Diz que o pastor deve saber o nome das ovelhas, mas eu não sei se eu vou conseguir. Eu acho que não vou conseguir decorar o nome de vocês, né? Eu estou vendo aí vocês, né? Irmã Celina, eu estou vendo aí mais gente, irmã Leni, enfim... eu estou vendo alguns de vocês aí, né? E é um prazer conhecer vocês. Que bom que vocês estão sintonizados com a gente aqui. O irmão Gerson, Giovanni, a irmã Marta. Boa noite a todos vocês, a Carol, né? Que legal que todos estão aí sintonizados, irmão Luiz Carlos. Que bom a gente colocar sempre Deus como prioridade na nossa vida, né? A irmã Madalena, que Deus abençoe a todos e tenho certeza que até o final dessa semana a gente já vai estar bem conhecido. Bem, ontem nós começamos falando sobre que essa semana, né? O tema geral dessa semana é a maior esperança. E ontem, incrivelmente, falamos da maior tragédia. E a gente aprendeu que a maior tragédia desse planeta, logo no seu começo, foi colocar a palavra de Deus em segundo plano. Vocês recordam ali de Gênesis capítulo 3, que Adão e Eva duvidaram da palavra de Deus, aumentaram a palavra de Deus, negaram a palavra de Deus, blasfemaram da palavra de Deus e eles ignoraram a palavra de Deus. Toda vez que uma pessoa duvida da palavra de Deus, ou ignora, ou nega, blasfema, ela está se afastando de Deus e de suas bênçãos. Por isso, a maior vitória, que é o tema desta noite, é fazer a vontade de Deus, ser obediente à vontade de Deus e colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. E para ilustrar isso, essa grande vitória, a maior de todas as vitórias, eu vou convidar você para pegar a Bíblia e abrir em Mateus, o capítulo 26, a partir do verso 31. Tá bem? São Mateus 26, 31. E eu escolhi esse texto porque ele fala de Jesus, e em especial ele fala também do apóstolo Pedro. Pois bem, vocês sabem que naquela semana, a última semana antes da crucifixão, na quinta-feira à noite, Jesus estava reunido com os seus apóstolos para instituir a ceia do Senhor e também prepará-los para as coisas que viriam. Então, diz aqui Mateus, capítulo 26, 31. Então, Jesus lhes disse, esta noite todos vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, verso 33 diz que Pedro falou assim, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. E Jesus disse para Pedro, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro retrucou, diz o verso 35, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E todos os outros disseram a mesma coisa. Eu sei que vocês sabem que existem palavras muito fortes, né?
tudo, nada, sempre, nunca. Irmãos, não podem exagerar, não pode dizer para o marido, você nunca me traz flores, né? Embora que às vezes ele só traga a cada 10 anos, mas, na verdade, nunca, sempre, né? São coisas complicadas de dizer. E Pedro falou aqui que ele nunca iria se escandalizar, ele nunca iria negar. Sabe, amigos, Jesus nos conhece mais do que nós mesmos. Se Jesus está dizendo para a gente orar mais, para a gente buscá-lo, para a gente ter cuidado, enfim, se Jesus está nos avisando, é sinal que a gente precisa correr e pedir ajuda logo. E uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é não discutir com Jesus. E Pedro estava discutindo com Jesus. Será que hoje você discutiu com Jesus por alguma coisa? O Espírito Santo falou para você algo, Deus impressionou seu coração e você discutiu com Jesus. Você discutiu com o céu? Não, não adianta discutir. Peça ajuda para Jesus. A melhor coisa para a gente fazer é pedir ajuda. Vamos continuar essa história? Depois que eles saíram lá do lugar, do cenáculo, onde foi a ceia do Senhor, eles, diz o verso 36, que caminharam para um lugar chamado Getsemane. E Jesus disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, não tinha nada a ver. Ele era o único inocente, o único justo, e ele estava carregando o peso, o pecado de toda a humanidade. Que coisa tremenda. E ele fez um pedido, no verso 38. Ele disse, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus estava precisando de amigos. Jesus precisava de oração intercessora. E é por isso que nessa semana de oração e evangelismo, nós podemos orar uns pelos outros. Eu já vi aqui que o irmão Adriano, né, ele colocou aqui o seu pedido de oração pelo tio, né, o irmão Aparecido, Antônio de Lima. Vi também que o Luiz pediu oração pela família. Sim, irmãos, temos que orar uns pelos outros. Quando nós oramos uns pelos outros, diz a palavra, Deus nos cura, Deus nos sara. E Jesus, naquela noite, ele estava muito triste. Lucas diz que ele chegou a suar gotas de sangue. Imagina o estresse. Quando os glóbulos vermelhos saíram pelos vasos capilares, né, da cabeça. Que coisa tremenda. E Jesus pediu para os 3, né, Pedro, Tiago e João, orarem com ele. Voltou uma hora depois, estavam dormindo, e Jesus deu um conselho para eles. Vocês lembram do conselho que Jesus deu para eles, né? Jesus disse o quê? Vigiai e orai. Por isso que a oração sempre está no topo das prioridades. A gente precisa pedir a bênção de Deus, a gente precisa orar. Bem, e isso foi uma vez, e foi outra vez, e foi a terceira vez. O que vocês acham que Jesus diria para nós nessa noite, né? Ele está dizendo, gente, por favor, tanto aí no Paraná, como no DF, como no Brasil, orem mais. Antes de tomar uma decisão, orem mais. Se vocês estão cansados, continuem orando, porque a oração é a chave que abre o celeiro celestial. Então, irmão, não se esqueça, primeira coisa do dia é orar, a última também. E o exemplo maravilhoso é o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre orava ao Senhor. Se você tiver que escolher entre
dormir pouco e orar mais, o que você vai escolher? Certamente, o dia que a gente encontrar com o apóstolo Pedro lá no céu, ele vai poder dizer para a gente: pessoal, meus irmãos do Brasil, sabe que naquela quinta-feira à noite eu devia ter dormido menos e orado mais. Por isso, vale a pena seguir o exemplo de Jesus. Vamos orar mais. Bom, os discípulos ainda estavam, esfregando os olhos quando escutaram aquele barulho, gente chegando lá no jardim do Getsêmani. E agora nós estamos no verso 47. Falava Jesus ainda quando chegou Judas, um dos 12, com ele uma grande turba com espadas, porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos. E agora vem aquele clima tenso, que Judas se aproxima de Jesus e saúda Jesus, e Jesus cumprimenta Judas, e Judas dá um beijo em Jesus, e os soldados eles se aproximam para amarrar Jesus. E vocês sabem, lendo a parte que João descreve isso, que quando Jesus disse: a pessoa que vocês procuram sou eu, ou eu sou, que é a palavra, Jeová, na língua hebraica, aqueles homens desmaiaram na frente de Jesus. Incrível, uma evidência de que Jesus era divino, e aqueles soldados foram segunda vez prender Jesus. Mas, claro, um dos discípulos estava armado com uma espada. E quando ele viu que o pessoal ia amarrar Jesus, ele pegou aquela espada e decepou a orelha, a orelha desse servo do sumo sacerdote chamado Malco. Imagine só, naquele momento, como foi constrangedor isso, porque Jesus foi lá, pegou a orelha e colocou no lugar. Sabe, amigos, quando uma pessoa não obedece Jesus, quando uma pessoa não ora quando devia orar, sabe o que acontece? As orelhas vão voando por aí. Incrivelmente. E às vezes não só a orelha, porque quer cortar o pescoço. Então, quando nós buscamos a Deus em oração, nós não somos precipitados. Porque, claro, João fala que foi Pedro, aquele que pegou a espada e cortou a orelha, Pedro foi precipitado naquela noite. Nós não devemos ser precipitados, mas também nós não devemos ser o contrário de precipitados, Ficarmos protelando, postergando, adiando demasiadamente uma decisão para entregar a vida a Jesus. Porque hoje é o dia da salvação. Hoje a graça está à nossa disposição. Hoje a porta da graça está aberta. Hoje nós estamos vivos. Por isso que quando nós aceitamos a vontade de Jesus, nós temos uma vida de comunhão. Nós não retardaremos as coisas e nem seremos precipitadas, mas nós conseguiremos ouvir a voz de Deus falando ao nosso coração para que tomemos as devidas decisões. Bom, meus amigos, imagino que depois desse fiasco, do apóstolo Pedro, os discípulos fugiram, Jesus foi amarrado, realmente era uma noite muito constrangedora. E agora, vamos ainda em Mateus 26, o verso 69. Diz que Pedro estava sentado fora no pátio, porque a noite estava muito fria, havia um fogo ali no pátio e Pedro estava se aquecendo, naquela noite. Jerusalém é muito quente durante o dia e muito fria durante a noite. E Pedro buscou um lugar perto da fogueira para se aquentar. Deixa eu falar uma coisa para você. É o seguinte, o plano de Deus, diz o apóstolo Paulo, é transformar aqueles que aceitam a Jesus como seu salvador pessoal na imagem do próprio Jesus. Assim, quando você começou sua caminhada com Jesus,
um milagre começou a acontecer na sua vida. Você começou, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, a ficar diferente do mundo e mais parecido com Jesus. Você já não é mais o mesmo. As pessoas, quando veem você, veem alguém parecido com Jesus. E foi o que aconteceu com os discípulos. Veja só, diz que a criada se aproximou de Pedro e disse: tu também estavas com o Galileu. E diz que Pedro negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E ele mudou de lugar, ele saiu para o alpendre. E ele foi visto por outra criada, a qual disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Minha gente, quando a gente começa a ler a Bíblia e estudar, e a gente desfruta da companhia de Deus, Deus vai nos transformando. É verdade, ainda não somos o que Deus vai fazer com a gente, mas graças a Deus já não somos o que nós éramos. Hoje, graças a Deus, somos aquilo que pela graça Deus nos transformou. Mas Deus nos trata hoje segundo aquilo que um dia, lá no futuro, ainda seremos. Seremos igual ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Pois bem, mas enquanto Pedro estava disfarçando, né? Dissimulando, fazendo de conta que não conhecia Jesus, olha que coisa grave, né? Poucas horas atrás, ele assumia a amizade com Jesus e estava disposto até a atacar alguém em nome de Jesus. E momentos depois, ele estava se escondendo, estava com medo de testemunhar. Irmão, jovem, que você possa ter uma fé firme e segura, testemunhando sempre, todos os dias, todos os momentos, tendo uma palavra que possa exaltar o nome de Jesus. Mas agora, essa terceira vez que eles reconhecem a Pedro, segundo o Evangelho de João, no capítulo 18, era que eles conheceram Pedro como aquele que tinha cortado a orelha de Malco. Imagina só, agora haviam testemunhas que reconheceram Pedro como o agressor, aquele que tinha tentado matar Malco, mas só tinha conseguido cortar a orelha. Imagine só, e Pedro tentou disfarçar de novo. Não, que isso, não sou eu, você está louco? Não é nada disso, eu não conheço. Diz que Pedro começou a jurar e praguejar. Como é que uma pessoa pode ir tão longe de Jesus, estando tão perto dele, né irmãos? Bom, e o galo cantou 3 vezes. Naquele momento, diz Lucas que Jesus olhou para Pedro. Sabe, irmãos, quando eu era menininho e eu frequentava a classe dos primários, na parede havia uma fotografia de Jesus. E essa fotografia, claro, não era fotografia, era um quadro, uma pintura. E essa pintura, Jesus sempre olhava para mim. E, incrivelmente, eu ficava pensando, puxa vida, já chega meu pai e minha mãe a semana inteira já me policiando. Quando eu chego aqui sábado de manhã, e vou para a minha classe dos primários, quem é que fica me olhando? Jesus. Mas eu no início fiquei meio assim e depois encarei Jesus e fiquei olhando aquele quadro e eu notei uma coisa, que Jesus estava feliz, que Jesus estava bem, que Jesus estava contente. Por isso, irmãos, quando a gente busca a presença de Deus, a gente tem que ter certeza do seu amor, do seu cuidado, do seu carinho, porque Ele nos ama. Deus sempre tem uma cara boa. Jesus não consegue franzir a testa. Deus nos ama e faz tudo para que a gente possa ter as suas bênçãos, para que nós possamos caminhar a nossa jornada aqui na certeza da salvação, na certeza da vida eterna. E eu imagino que naquela madrugada, quando Jesus olhou para Pedro, a razão por que Pedro foi chorar amargamente não foi porque ele se sentiu repreendido,
mas porque ele se sentiu amado. E você se sente amado por Jesus? Você se sente nos braços de Jesus? Você conhece esse amor de Deus que é tão grande, que foi capaz de enviar Jesus para morrer por você na cruz do Calvário? Que experiência maravilhosa! Quando a gente conhece esse amor, né? Do maravilhoso olhar de Jesus. Tem até uma música no Inário, eu sei que vocês conhecem, que esse maravilhoso olhar de Jesus, ele penetra no nosso coração e ele ganha nossa simpatia. E é por isso que Pedro foi chorar amargamente. Mas o tempo passou. Vocês sabem, Jesus foi crucificado naquela sexta-feira, ele ficou pendurado na cruz das 9 da manhã até as 3 da tarde. Os discípulos fugiram, somente Nicodemos, né, José de Arimateia e algumas outras pessoas que foram e intercederam diante das autoridades para pegar o corpo de Jesus. Os discípulos ficaram lá no cenáculo, né, escondidos, e no domingo da ressurreição, eles tiveram a oportunidade de se encontrarem. Eles se encontraram com Jesus no domingo da ressurreição, 8 dias depois se encontraram a segunda vez. Mas Pedro e Jesus não conversaram direito. Não sei se você já magoou alguém que você ama. E como é difícil você voltar a conversar com essa pessoa. Às vezes foi uma coisa muito tola. Um olhar, uma palavra, um gesto, uma careta, mas aquilo marcou e pessoas ficaram magoadas. E como é difícil voltar a falar, né? Mas a gente precisa voltar a falar. Alguém um dia falou o seguinte: qual dos dois é mais cristão, né? Não importa se é o ofensor, se é o ofendido. O mais cristão é aquele que faz como Jesus, que vai atrás com uma palavra de ânimo, de conforto, de carinho, de desculpa. Mesmo que seja a parte ofendida, mas ele vai buscar essa pessoa para ter comunhão, para ter um restabelecimento desse relacionamento, para viver em paz. E como Pedro não procurou direito Jesus, Jesus é que foi atrás de Pedro. E isso a gente encontra em João, capítulo 21, que trata daquela grande pesca, né, maravilhosa pesca, que eles pegaram 153 grandes peixes. Naquela madrugada, não tinham pego nada, estava todo mundo triste. Eles eram muito pobres, irmãos, os discípulos. E eles foram pescar porque não tinham comida, nem para eles, nem para a família deles. Naquela época, o salário era diário. Se você não trabalhasse um dia, no outro dia não tinha comida. E eles foram pescar porque precisavam desse peixe. E vocês sabem a história, Jesus fez um fogo numas pedras, colocou peixes e pães para assarem, e quando os discípulos viram aquele estranho na praia, João reconheceu que era Jesus, contou para Pedro. Pedro, quando soube que era Jesus, ele ficou tão animado que ele pegou e saiu nadando, pulou, né? Diz que a distância era mais ou menos uns 90 metros da praia e Pedro saiu nadando ao encontro de Jesus. Ah, meus amigos, nós não podemos perder as oportunidades de nos aproximarmos de Deus. Sermos como Pedro. É verdade que ele não tinha sido obediente a Jesus, que ele tinha orado pouco, que ele foi precipitado, depois ele dissimulou e negou Jesus. Mas Pedro, quando via Jesus, ele se aproximava de Jesus. Por isso, nessa noite, irmãos, vamos nos aproximar de Deus. Vamos nos aproximar. Certamente, Deus quer falar coisas ao nosso coração, à nossa vida. Deus tem planos para nós, para a nossa família. Vamos nos acercar a Deus e Ele vai cuidar de nós, irmãos. E quando, finalmente, depois de comerem lá na beira da praia, naquela manhãzinha, Jesus foi conversar com Pedro. Então, Evangelho segundo João, capítulo 21, verso 15.
Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Irmãos, eu não sou um homem versado em grego, né? Mas vocês sabem, o Novo Testamento foi escrito em grego. E aqui a pergunta de Jesus para Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Dá para traduzir de duas formas, segundo a língua original. A primeira, Jesus podia ter dito para Pedro: Pedro, você me ama mais do que os seus colegas, do que João, enfim, Tiago, os outros? Ou Jesus podia ter dito assim: Pedro, você me ama mais do que a tralha de pesca, a tarrafa, a rede e os equipamentos de pesca? Amigos, irmãos, será que alguém de nós ama mais uma coisa deste mundo do que a Jesus? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E depois de um tempinho, verso 16, Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse: olha, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. E a terceira vez, Jesus perguntou para Simão, está no verso 17, Simão, Pedro, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas. E respondeu ele: Senhor, Senhor Jesus, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Ah, meus amigos, existe um Pedro antes da cruz e um Pedro depois da cruz. Se o Pedro, antes da cruz, era desobediente, discutia com Jesus, orava pouco, era precipitado e dissimulava, esse Pedro, depois da cruz, era um Pedro humilde. Não é porque ele falava, Senhor, tu sabes que eu te amo, é que Pedro não queria declarar o seu amor a Jesus. Mas Pedro havia sido curado pelo amor de Jesus. Aquele maravilhoso olhar. A morte de Cristo na cruz do Calvário tinha curado Pedro de ser orgulhoso, de ser prepotente, de ser excitado. E aqui existe um novo Pedro, um Pedro humilde, um Pedro que se ajoelha, um Pedro que diz, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes o que está no meu coração, tu sabes que eu te amo, eu quero servir-te. Ah, e Jesus novamente repete para ele, apacenta as minhas ovelhas. Oh, meus amigos, toda vez que a gente se aproxima de Jesus, ele tem o seu amor para nos dar, mas também tem uma tarefa para nós. Para Pedro era cuidar do rebanho, cuidar dos novos cristãos, cuidar daqueles que iam ser batizados, os 3.000 que iriam ser batizados em poucas semanas. Sim, Pedro devia cuidar. Sabe, cada um de nós tem o seu rebanho. Pai, mãe, vocês têm um rebanho. Tem os garotos e garotas dessa igreja, os jovens dessa igreja, os adolescentes, os juvenis. Sim, pais, eles são parte do rebanho. Temos que cuidar deles. Sim, claro, somos nós aqui os 4 pastores. Sim, Deus nos deu todo esse grande rebanho, os distritos, para a gente cuidar. Claro, vamos obedecer à voz de Jesus e vamos cuidar uns dos outros. Mas talvez nessa noite Deus esteja falando alguma coisa muito especial ao seu coração. Jesus está dizendo alguma coisa muito importante para você fazer. Eu não sei se é algo como ele disse para o jovem rico, né? Vai, vende tudo que tens, dê o dinheiro aos pobres e depois vem e segue-me. Eu já vi muita gente fazer coisa absurda. Fechar um negócio para ser missionário, por exemplo. Não sei o que Deus está falando para você, jovem, para você se matricular numa escola de idiomas e aprender uma língua rara
porque Deus quer mandar você como missionário para alguma parte desse mundo. Não sei se Deus está falando com você, irmão e irmã, para você abrir a um novo ponto de pregação, a um bairro, a um lugar que ainda não tem uma igreja, e Deus está chamando você para você ser plantador de uma igreja. Meus irmãos, os planos de Deus são infinitos como o próprio Deus. Mas talvez nesta noite Deus está chamando você para você entregar sua vida a Ele, para você decidir segui-lo, para você ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você está sendo chamado nesta noite para dedicar sua vida a Deus, para você entregar a sua vida a Deus, seja como Pedro. Diga, Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas. Aqui entrego a minha vida a ti. Queridos irmãos, que Deus nos ajude e nos abençoe, que possamos ser obedientes a Jesus e à sua palavra, que o amor de Jesus possa inundar nossa vida e que a grande vitória seja o amor do Calvário transformando nosso coração e preparando um povo para a breve volta do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos dê essa bondade. Obrigado pela história de Pedro, porque, Senhor, aprendemos que como tu não desististe de Adão e Eva, também não desististe de Pedro. Senhor, como isso nos motiva, como isso fala ao nosso coração, por isso queremos entregar a nossa vida a ti nessa noite mais uma vez. Ajuda-nos a cuidar da nossa família, ajuda-nos a cuidar de um dos outros, Senhor, para que um povo seja preparado para a breve volta de Jesus. Pai, se nesta noite eu estava de voltar para perto de ti, abençoa essa pessoa. Aos que decidiram, Senhor, serem batizados, que disseram ser batizado, eu quero ser batizado. Santo Espírito, abençoa essa vida, para que ela seja triunfante, vitoriosa no teu nome. Pai, oramos por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão passando dificuldades, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão desanimados, para que raie uma luz de esperança naquele coração, que a tua palavra seja poderosa, um milagre seja operado. Pai, ajuda-nos, prepara-nos para a breve volta de Jesus. É o que pedimos no nome do nosso maravilhoso Salvador. Amém. Obrigado, pastor Wesley. Até amanhã. Boa noite, pastor Marcelo e pastor Washington. E a todos vocês, voltem amanhã e convidem os seus amigos. Como? Passando o link da nossa semana. Boa noite a todos e até amanhã. Amanhã vamos estar em um lugar diferente, tá bom? Pode ser a sua casa. Você fica esperando aí que eu vou bater na sua casa, tá? Boa noite aí também, pessoal. Boa noite a todos. Hoje eu estou aqui repetindo, mas amanhã, esqueçam esse lugar aqui, ó. Se quiser, lembrem bem, que amanhã já é outro. Tá bom? A joia. Boa noite. Quero ver quem visitar aqui em Brasília. O pastor Geisler morou aqui, mas fugiu. Não achei mais o nome. Daqui a pouco apareceu no Paraná. Mas meu filho está aí morando aí, pastor. Meu filho mais velho mora aí aí no perto do Iguatemi aí. Então eu posso pagar para ele a dívida que eu tenho contigo, né? Eu nem lembro mais qual é a dívida. Gente. Até mais. Até amanhã. Que bom ver vocês, hein? Deus abençoe a todos. Pronto, cancelar.